Queria chamar o pastor Ricardo aqui para assumir o púlpito e vamos para a nossa 7ª mensagem no segundo livro de Samuel. E eu comentava ontem que é uma pena que nós só temos esse número determinado, né? Mas eu digo porque não podemos passar por todo o livro e temos necessidade, o pregador tem necessidade de fazer esses time loops, né? Esse pulo no tempo aí. E faz parte, né? Um livro maior do que nós temos espaço em uma só conferência, mas pela graça de Deus eu tenho certeza que o Senhor o orientou a escolher aqueles que trariam para nós exatamente aquilo que precisávamos ouvir nesses dias. Então, antes de passar a palavra novamente para ele, vamos orar ao Senhor. Deus querido, mais uma vez estamos diante de Ti para ouvir a Tua palavra e agradecemos porque Tu tens nos conduzido até aqui, falado das nossas vidas, dos nossos corações. Continua, Deus, tratando conosco através da Tua palavra, jogando a luz da Tua palavra em áreas da nossa vida que precisamos sejam examinadas. Abençoa o Teu servo, usa, ó Pai, ilumina com o Teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Bom dia. Estão animados nessa manhã? Bom. Vamos continuar nossa jornada no segundo livro de Samuel. Nós vamos retornar de onde paramos, capítulo 18. Segundo Samuel, capítulo 18. Nós temos conversado bastante aqui, olhando para a vida de Davi e com o seu pecado e a forma como Deus vai lidando com o pecado de Davi, sobre a dificuldade de confessar o nosso pecado, reconhecer e aceitar as consequências, né? Isso porque as consequências do pecado e o tratamento do pecado não são momentos muito prazerosos, né? Nós não gostamos de passar por isso, não gostamos de passar pelo tratamento de Deus. Eu comentei com os irmãos, né, sobre a minha vida, antes de realmente entender, compreender o Evangelho, ali na infância, pré-adolescência, e como eu experimentei isso na minha vida. Eu estava no 5º ano do Fundamental 1, e é aquele tal negócio, toda vez que a gente vai para a escola, no começo de ano, o que a mãe fala? Cuidado com as companhias, olha as amizades, né? Faz amizade com quem senta na frente, né? Não vai sentar lá no fundo. E eu, como bom filho, né, respondia, claro, mãe, sim, entrava por um ouvido e saía pelo outro, né? E nesse ano especificamente, eu não sei porquê, a turma mais pesada da classe, eles gostaram de mim. Então, eles começaram a andar comigo, eles começaram a me valorizar, e eu comecei a me sentir importante, né? Aquele negócio de pré-adolescente na escola, né? E aí você quer ser popular, e aí você começa a andar com eles e começa a fazer as mesmas coisas que ele faz. Mas assim não era nada absurdo, assim, tipo, sei lá, usar droga, quebrar a escola, nada disso. Era besteira de, durante a aula, em vez de ficar prestando atenção na aula, ficar jogando truco, fazer guerra de giz na classe, essas coisas assim. Mas os irmãos entenderem a gravidade do negócio, em um bimestre, eu já tinha levado 3 advertências na diretoria e eu tinha levado 2 suspensões. Uma de 3 dias e uma de 5 dias. Em 2 meses eu consegui bater esse recorde lá. E a última vez que eu fui lá, eu fui para a diretoria e levei essa suspensão de 5 dias, o diretor falou para mim, Ricardo, é o seguinte, se você voltar para a diretoria, você vai ser convidado a mudar de escola. Ou literalmente eu seria expulso da escola. E essas coisas geralmente aconteciam durante a aula, e aí você pegava um papelzinho, você tinha que entregar para o responsável tinha que ir lá na escola, assinar, que estava ciente que o filho era um delinquente, né, estava sendo suspenso. Só que eu tinha um baita problema, porque no dia que eu levei essa última suspensão, no dia seguinte, eu sairia bem cedo com meu pai, lá de Atibaia,
a gente iria para São Paulo, encontraria com os meus tios lá e nós iríamos para a praia, para uma colônia de férias. Eu, meu irmão, meus primos e o meu tio. E eu já calculei, né? Falei, bom, se eu entregar esse papel para minha mãe agora, já era viagem, né? E aí, então, o que eu fiz? Fui muito sagaz, muito sábio. A gente ia sair de madrugada, então minha mãe levantou, fez o café lá pra gente. E aí, um pouco antes de sair, eu peguei o bilhete da escola e só escrevi um bilhete para minha mãe também assim, mãe, levei suspensão, você precisa passar na escola. E deixei lá do lado da cama dela, sem ela ver, e fui com meu pai para São Paulo. Quer dizer, eu nem cheguei para São Paulo, porque a gente tinha que descer e pegar o ônibus lá ali no ponto do ônibus. Quando a gente estava esperando, você imagina eu, só na expectativa, chega logo ônibus, chega logo. E o ônibus não chegava. Irmãos, foi literalmente isso. O ônibus apareceu e eu só vi o farol do carro da minha mãe chegando. Aí meu pai já viu, né, fez assim, o que está acontecendo? Minha mãe falou, fala para o Ricardo ficar. E aí eu tive que ficar e enfrentar tudo o que foi. Enfim. A disciplina, ela sempre traz um lamento, ela traz um sofrimento. Mas algo que foi muito bom, porque esse foi o ápice, talvez, do meu problema com amizades. Porque minha mãe então percebeu a situação, sabia que eu já tinha me envolvido com amigos ali que não eram bons, eu não teria maturidade para me desfazer dessas amizades, e até por conta do risco de ser expulso de uma escola, ela me trocou de escola, aí troquei as amizades e graças a Deus isso me ajudou bastante. Então, uma disciplina, ela traz lamento, ela traz uma tristeza, ela traz sofrimento, mas ela traz também livramento. É isso que nós precisamos estar atentos quando Deus vai tratando o pecado na nossa vida e quando nós vamos sofrendo consequências de pecados na nossa vida. Vai ser difícil, vai trazer lamento, mas também traz livramento. É isso que nós vamos ver na história de hoje. Deus ele vai trazer mais uma disciplina severa sobre a vida de Davi e um juízo severo sobre a vida de Absalão. E nós vamos ver que uma grande vitória, ela não é celebrada, mas ela é lamentada, porque se trata da disciplina do Senhor. Capítulo 18, versículo 1, diz assim: Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1000 e de 100. Davi dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itai, o giteu. Disse então o rei ao exército: Eu também marcharei com vocês. Mais uma vez o exército passando sobre Davi, diante de Davi. A gente viu no último capítulo eles saindo de Jerusalém e agora eles vão sair para uma batalha. É interessante ver a diferença da descrição do exército de Absalão e o exército de Davi. O exército de Davi ele vai ser descrito aqui como o povo que estava com Davi, os homens que estavam com Davi. E o exército de Absalão é Israel, é o povo de Israel. Então dá essa ideia de que de fato a maior parte de Israel ficou com Absalão e alguns ficaram com Davi. E Davi então ele estabelece essas três companhias, né? Joabe, Abisai e Itai. Joabe e Abisai a gente já conhece, a gente vai ver eles vão aparecer mais umas vezes aí nas histórias. Eles são os 2 cachorros loucos de Davi, são loucos por sangue, mas com uma visão de proteger Davi dele mesmo. Homens corajosos, mas às vezes que agem por si mesmos. E Itai, que é provavelmente aqui um filisteu, né? um estrangeiro, e provavelmente ele ficou com a companhia dos estrangeiros. Mas é interessante ver como Davi ele foi acumulando pessoas ao seu redor que se tornaram leais a ele. Olha só, ele diz assim, eu também vou marchar com vocês, versículo 3. Mas os homens disseram, não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. O rei respondeu, farei o que acharem melhor. O rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam,
saindo em unidades de 100 e de 1000. Davi ele quer ir para a batalha, mas tem duas preocupações. Uma preocupação velada, a gente vai ver ao longo do texto isso. Imagina Davi sair para lutar contra o seu próprio filho. Davi está muito envolvido emocionalmente para poder participar disso. Mas o segundo, ele sabe da importância de Davi para o reino. Davi é o rei, Davi é o ungido do Senhor, então precisam proteger a vida de Davi. Por isso que eles falam, Davi, você vale mais do que 10.000. Alguns até dizem que eles usaram esse número que provavelmente era o número do tamanho do exército de Davi. Você vale mais que todo o exército, porque o foco do inimigo vai ser pegar o rei, é pegar Davi. Porque a hora que pegar Davi, acabou a guerra. Então é melhor que você fique aí, nos dê apoio daqui, talvez enviando mantimentos, enviando o que eles precisam no campo de batalha, encorajamento, mas talvez até pelo fato, bom, a gente está na batalha e a gente está preocupado onde Davi está. Davi está lá escondido, ele não está correndo risco. Isso nos faz pensar sobre a importância de ter pessoas próximas a nós durante a nossa vida toda. Eu fico imaginando aqui Davi, né? Davi está sofrendo as consequências do seu pecado, ele está sofrendo por causa do pecado de outras pessoas, está sofrendo as circunstâncias que ele está passando, mas ele não está sozinho. Ele não está sozinho. E de onde surgiram essas pessoas? São anos, né, de relacionamento, desde que ele está fugindo de Saul, até esse momento agora que ele está fugindo de Absalão, ele foi acumulando relacionamentos profundos, relacionamentos de lealdade. Queridos, nós somos tentados a nos isolarmos. Não é? Nós não temos uma tendência natural de relacionamentos profundos. Mesmo pessoas que gostam de bastante amigos e tudo mais, geralmente às vezes fica na superficialidade a amizade. Né? Nós não temos essa tendência. Por quê? Porque é uma tendência que a gente sai da nossa zona de conforto. Né? Se eu chegar para o pastor Juversi e começar a conversar com ele, porque eu posso orar por você, ele vai abrir o seu coração, e aí o que vai acontecer? Eu vou criar uma responsabilidade, agora eu tenho que orar por ele. Eu tenho que me preocupar por ele. E provavelmente depois de eu fazer essa pergunta, ele vai perguntar para mim, e você? Por que eu posso orar por você? E aí eu vou ter que abrir meu coração também. Você já foi em reunião de oração? Os pedidos de oração são bem genéricos, né? Fala, por que você pode... Pelo que a gente pode orar por você? Ah, pastor, só gratidão. Deus é bom demais. É orar pela família, né? Orar pela igreja. E aí o outro, como é que ele vai fazer? Vai fazer a mesma coisa. Se alguém realmente abre o seu coração e fala, gente, eu estou passando uma dificuldade muito grande, e ele abre, explica o que está acontecendo, eu conto com as orações dos irmãos, os outros começam a se sentir mais motivados a fazer a mesma coisa. E aí, por causa da nossa tendência de individualismo, a gente não cultiva relacionamentos profundos. Pensa no contexto da própria igreja, né? Com quantas pessoas você tem contado, com quantas pessoas tem te acompanhado, quantas pessoas você tem acompanhado. Se você olhar aqui de cima as pessoas que pertencem à igreja, você sabe o que cada uma dessas pessoas está passando. E é interessante como pastor a gente tem o privilégio de poder fazer isso, às vezes sem muito esforço, porque como a gente é pastor, então as pessoas vêm atrás de nós, então facilita o trabalho para a gente. Mas às vezes a gente está pregando na igreja, a gente vai olhando assim para rostos, no auditório, você sabe, cada um está passando. E todas as pessoas têm suas lutas. Até aquela pessoa mais alegre, mais piedosa, que você fala, puxa, essa pessoa só falta ser arrebatada. Se você conversar com ela, ela está passando por uma situação difícil. E aí quando a gente começa a criar esses laços profundos, eles vão ser a nossa ajuda no momento de dificuldade. Por isso que Deus criou a igreja. A igreja existe para isso, para relacionamentos que vão nos ajudar a caminhar com Cristo nos momentos bons e nos momentos ruins. Por isso é um desperdício você fazer parte de uma igreja e não ter relacionamentos profundos dentro da igreja. Não faz o menor sentido. É por isso que nós vamos criar relacionamentos transparentes e profundos dentro da igreja. Porque mesmo quando estivermos passando por dificuldade por causa do nosso próprio pecado, nós vamos ter a ajuda de pessoas. Esse é um outro benefício de confessar pecados no contexto da igreja.
Às vezes as pessoas têm medo de confessar o pecado dentro da igreja porque acham que vai ser expulso da igreja e tudo mais. Mas só é expulso da igreja quem é rebelde no pecado. Quem confessa o pecado e busca ajuda, o evangelho é isso. É para ajudar essas pessoas. E passar pela luta contra o pecado junto com outras pessoas é mais fácil. Isso acho que é uma das coisas que a gente percebe aqui no texto, na vida de Davi. Versículo 5. O rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos seus comandantes. É difícil aqui, né? Porque a gente está ouvindo uma ordem do rei para os seus comandantes, mas provavelmente essa ordem saiu da boca do rei, mas veio do coração do pai. Você imagina o exército saindo para uma batalha para lutar contra um conspirador, contra o rebelde, e aí ter esse tipo de ordem, né? Tratem bem o jovem Absalão. Obviamente, Davi ele tem esperança de uma restauração de Absalão. Mas, infelizmente, a gente não consegue proteger todos que a gente gostaria de proteger. Aliás, a gente não consegue proteger ninguém, né? Todos estão debaixo da proteção de Deus. Imagina o coração de Davi como pai, vendo seu filho tomar essas decisões erradas e agora ele corre um sério risco de vida. Davi quer poupar Absalão, mas nem sempre o pai consegue proteger o seu filho, porque o próprio filho toma suas próprias decisões. O que acontece? Versículo 6. O exército saiu a campo para enfrentar Israel e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. A descrição da batalha é muito rápida, são 2 versículos. Primeiro ele descreve onde a batalha foi, a floresta de Efraim, isso é um detalhe importante. O segundo versículo mostra que o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. O exército de Davi, mais experiente, provavelmente tem mais experiência para lutar nesse tipo de terreno ali na floresta, e eles vencem o exército de Israel. E olha só, queridos, número de mortos, cerca de 20.000 homens. Se nós pegarmos que o exército de Davi, de fato, tinha 10.000, o dobro foi morto do outro lado. Mas, mais do que a vitória, de novo, é pensar que isso aqui é uma batalha civil. Não é o povo de Deus lutando contra os seus inimigos, é o povo de Deus lutando entre eles mesmos. E mais uma vez, a gente vê o estrago que o pecado faz, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Nós não temos ideia até onde o estrago do nosso pecado pode chegar. E talvez se a gente pensasse um pouco mais sobre isso, nós teríamos temor do nosso pecado. Eu lembro, quando eu cheguei em Atibaia, ali no seminário tinha um grupo famoso musical, e eles iam de igreja em igreja, pregando o evangelho através das músicas. Eles tinham aquela fita, o Alex, é da sua época. Como é que é aquela fita lá que toca a música lá no... Não é fita cassete. É fita cassete? Fita cassete não é o vídeo, não? Ah, não sei, vocês entenderam. Mas eu sou dessa época, então... E a gente ficava no carro, ouvindo, né? E eu gostava muito daquele grupo musical, eu admirava, eu falava, puxa, um dia eu quero cantar lá. Até que um dia eu estava lá no Palavra da Vida, na quadra, e o pessoal estava jogando bola. E eu era uma criança, tinha 11, 12 anos. E aí, um dos integrantes do grupo musical estava lá. Falei, nossa, né? Vai ser um fã olhando lá o cara jogar bola. E eles chamaram a gente para jogar bola, e eu fui jogar bola. Misericórdia, aquele cara, ele era muito arrogante. Muito, sabe aquele cara chato de jogar, que fica reclamando? Ele reclamou várias vezes de mim, porque eu errava. Eu era uma criança, coitado. Né? Depois joguei contra o time dele, e ele chegava duro, mesmo sendo uma criança. E foi uma decepção para mim. E aí todas as vezes que eu ouvia agora as músicas, eu lembrava do cara cantando.
O cara não tem nem ideia disso. Ele nem sabe quem sou eu. Mas graças a Deus, Deus protegeu meu coração, não abandonei a igreja, o evangelho por causa disso. Mas o impacto que foi na minha vida, e às vezes as coisas que nós fazemos, nós não temos ideia do impacto na vida das pessoas à nossa volta, na vida dos nossos filhos, nossos familiares, nossos irmãos na igreja, ou até mesmo de pessoas que estão chegando no evangelho. Aqui no caso, o pecado de Davi, e agora também o pecado de Absalão, custou a vida de 20 mil pessoas. Eu sei que a gente olha para isso e fala, mas Ricardo, isso aí é exagero, né? Porque imagina, a gente estava conversando ontem, as conversas que eu tenho tido com as famílias, né? A gente tem visto o estrago que o evangelho falso tem feito na vida das pessoas. Não é brincadeira. Não se trata simplesmente de qual igreja é melhor, não é uma disputa de clubes, mas se trata de vidas. Paulo ele fala para Tito que os falsos líderes precisam ser repreendidos porque eles têm destruído famílias inteiras. Então o pecado de uma pessoa pode destruir várias outras. Versículo 8. A batalha espalhou-se por toda a região e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Interessante esse detalhe, porque daqueles 20 mil, a maioria deles morreu não por conta da espada, mas morreu por causa da floresta. Durante uma floresta densa, um terreno difícil, pessoas caindo de precipício ou sendo presas pela cabeça em árvore, como acontece com Absalão, versículo 9. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, e Absalão ficou preso pela cabeça nos galhos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. É um texto irônico e trágico ao mesmo tempo. Primeiro, Absalão ele foi para a batalha, ele foi com a sua mula. Mula era o transporte real. Então, ele estava apegado à ideia de ser o rei. Né? Então, ele estava ali no seu transporte real. E aí, quando ele encontra os soldados de Davi, talvez ele bate em retirada, passa por baixo de uma árvore, provavelmente um carvalho, e ele fica preso pela cabeça nos galhos. E provavelmente, o texto não fala cabelos, né? Mas provavelmente o seu cabelo se enroscou nos galhos e ele ficou preso ali. Aquilo que era a vaidade de Absalão é aquilo que vai matá-lo. Por isso que é bom não ter cabelo. Não é? Há vantagens. E ele ficou pendurado entre o céu e a terra. Imagina a cena ridícula. Né? Absalão pendurado com a perninha só balançando. Porque a mula, ó, literalmente picou a mula. Acho que foi daqui que surgiu a expressão. A mula foi embora. E é interessante essa imagem da mula indo embora. É meio que mostrando, meu amigo, perdeu. Perdeu o trono, perdeu a realeza, e agora você vai perder a sua própria vida. E é uma imagem, eu acho interessante como a gente vai lendo na Bíblia, como a gente vai vendo imagens que arremetem para a mensagem principal da palavra de Deus. Né? Porque aqui Absalão ele ficou pendurado no madeiro por causa do seu próprio pecado. A própria Bíblia diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E anos mais tarde, mais um homem vai ficar pendurado entre o céu e a terra no madeiro. Mas não por causa do seu próprio pecado, mas por causa do nosso pecado. Versículo 10. Um homem o viu e foi informar a Joabe. Acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Então alguém viu Absalão ali pendurado, foi contar para o comandante Joabe. E quando Joabe fica sabendo, mas você não matou, você não fez nada, né? A possibilidade de Absalão fugir e eles perderem essa oportunidade é muito grande. Ele fala, se você tivesse feito, você até ganharia uma medalha, né, de honra ali, um efeito heróico. Né? Versículo 12. Mas o homem respondeu, mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei.
Ouvimos o rei ordenar a ti, Abisai e a Itai, protejam, por amor a mim, o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. Esse homem ele é inteligente, ele conhece a história, ele sabe o que aconteceu com o mensageiro que chegou falando que tinha matado Saul. Se Davi fez o que fez com aquele homem que tinha falado que tinha matado Saul, imagina o que ele faria com o homem que matou seu próprio filho e depois de ordens expressas, claras de Davi, de que deveriam tratar bem Absalão. Versículo 14. E Joabe disse, não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com ele traspassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. Lembra do apelido de Joabe, né? É o cachorro louco. Ele sabe da ordem do rei. E é difícil a gente distinguir se Joabe está sendo correto ou se está sendo errado aqui. Porque de fato ele conhece o coração do rei. Ele sabe que o rei tem dificuldade de lidar com seus filhos. Ele sabe que Absalão está sendo mal para o rei, está sendo mal para o próprio reino. Então ele vai resolver o problema. E ele vai lá, e 3 dardos ele traspassa o coração de Absalão. Versículo 15. E 10 escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. É uma morte um pouco vergonhosa, porque quem mata nem é Joabe, né? São 10 escudeiros ou 10 jovens que andavam com Joabe, um aprendiz de guerreiro. E um aprendiz de guerreiro é quem mata Absalão. Versículo 16. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Lembra, o objetivo é só acabar com Absalão, é só acabar com a conspiração. Matou Absalão, acabou o problema. Não precisa continuar matando mais gente, não precisa se vingar do povo que se voltou contra o rei, senão a perda vai ser muito maior. Então, eles pararam o ataque. Olha que trágico, versículo 17. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo, não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso, deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Percebe o contraste dos 2 versículos? Não? Vou começar pelo 18. Ele diz aí que quando Absalão estava vivo ainda, ele havia feito uma coluna em sua homenagem. Ele diz porque não tem nenhum filho para preservar a sua memória, então ele vai ficar com essa coluna. Mas nós vimos nos capítulos anteriores que Absalão tinha 3 filhos e uma filha, né? Não sabemos se ele ergueu essa coluna antes de ter os filhos ou se ele perdeu os filhos muito cedo. Não sabemos. Mas o fato é que Absalão estava preocupado com a sua imagem. Ele estava preocupado com honra para si mesmo, de ser bem lembrado pelas pessoas. Então ele construiu esse monumento. Mas o versículo 17 mostra como foi a sua morte, o seu enterro e a sua sepultura. Ele foi jogado num fosso na floresta, num buraco. A sua lápide foi um monte de pedras sobre ele, praticamente enterrado como um indigente. Mais uma vez, isso nos lembra a figura do Evangelho. Absalão passando por tudo isso por causa do seu pecado. Pendurado no madeiro, traspassado por um dardo, ou 3 dardos, e enterrado num túmulo qualquer, num buraco qualquer. A mesma coisa aconteceu com Cristo Jesus por causa do nosso pecado. Pendurado no madeiro, traspassado por uma lança e enterrado no buraco. O Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, enterrado num buraco por causa dos nossos pecados. E quando olhamos para esse desejo de Absalão de querer ser mais, de querer ser reconhecido, de querer ser lembrado, e ele tentando fazer isso com as suas próprias forças, e agora com esse final humilhante, enterrado como um indigente, também nos ensina algo. Queridos, mais uma vez, eu acho que tem temas que a gente vai repetindo
Ao longo das exposições, em cada história, isso vai se tornando cada vez mais evidente. E eu acho que a ideia é para nós assimilarmos bem essas lições. Precisamos ser humildes, né? O orgulho ele sempre vai trazer destruição. O orgulho sempre precede a ruína, a arrogância. Queremos nos achar melhor do que os outros. Queremos vender uma imagem de glória para nós mesmos. A Bíblia é clara que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quanto mais formos humildes, quanto formos mais considerarmos o outro superior a nós mesmos, quanto mais considerarmos Deus superior a nós mesmos, menos sofreremos as consequências do orgulho. Absalão está morto. Vamos ver como é que Davi vai receber essa notícia. Versículo 19. Então Aimaas, filho de Zadok, disse: Deixe-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o dos seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse Joabe. Deixe para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Aimaas, né, foi um dos espias de Davi, um dos homens que se arriscou para salvar a vida de Davi, e agora ele está ansioso para levar a boa notícia para Davi, da vitória. Poxa, deixa eu lá levar a notícia para Davi e falar, o inimigo foi derrotado. E é interessante como essa ideia de levar a mensagem, né? Ela é relacionada do levar a mensagem do Evangelho, a boa notícia, né? O Evangelho, né, isso mais na característica dos romanos, né, tem essa ideia do Evangelho é a boa notícia de uma vitória, a vitória de uma batalha, a vitória sobre os inimigos. E Aimaas, ele quer levar essa notícia. E Joabe, ele já é mais esperto. Falou, meu amigo, você não vai ser uma boa notícia para o rei. Porque o filho do rei morreu. Então eu vou te poupar. Não é você quem vai levar a mensagem hoje. Ele sabe como Davi vai receber essa mensagem. Versículo 21. Então Joabe ordenou ao etíope: Vá dizer ao rei o que você viu. O cuxita inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar notícias. Percebe a ordem de Joabe, né? Não é vai levar uma boa notícia, não vai levar a notícia da vitória. Simplesmente vá até o rei e diz o que você viu. Versículo 22. Todavia, Aimaas, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: Não importa o que aconteça, deixe-me ir com o cuxita. Joabe, porém, respondeu: Por que quer tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. O rapaz estava doido para contar a notícia, né? Não dá para entender bem qual que é a ansiedade. Talvez ele não entendeu a tristeza do momento. É uma mistura, né? Porque é uma vitória contra os inimigos, mas também é a disciplina de Deus que tirou a vida do filho do rei. Mas ele não entendeu isso ainda. E ele quer ir. E Joabe fala, você vai, mas você não vai ganhar recompensa nenhuma. Né? Davi não vai ficar feliz com você por essa notícia. Pelo contrário. Versículo 23. Mas ele insistiu. Não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe, pois vá. E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou à frente do cuxita. O rapaz estava tão ansioso, que ele conseguiu ganhar uma maratona de um etíope. Né? Imagina, um israelita vencendo um etíope numa maratona. Provavelmente ele pegou um caminho mais curto. E aí então, finalmente, ele vai satisfazer o seu desejo de contar a notícia para Davi. Versículo 24. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu o terraço sobre a porta, junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou avisando o rei. O rei disse, se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem foi se aproximando. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro. Veio outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse, está me parecendo que, pelo jeito de correr, o da frente é Aimaas, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Você percebe um pai ansioso para receber boa notícia, né? Tudo é sinal de boa notícia para ele, né? Mas, versículo 28.
Então Ahimaás aproximou-se do rei e o saudou. Prostrou-se rosto em terra diante do rei e disse: Bendito seja o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: E o jovem Absalão está bem? Ahimaás respondeu: Vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. Estava doido para contar. E assim que ele chega para contar, ele fala: Os inimigos foram vencidos. O rei não quer saber dos inimigos, o rei quer saber de Absalão. E Absalão? E aí então, Ahimaás, acho que ele cai em si, a besteira que ele fez. Então ele conta uma história meio genérica, finge que não viu o que aconteceu, viu só uma confusão, porque ele sabe que a notícia não é uma boa notícia para o rei. Versículo 31. Então Cuxita chegou e disse: Ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao Cuxita: O jovem Absalão está bem? O Cuxita respondeu: Que os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam para lhe fazer o mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. E foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. A reação de Davi é talvez uma das mais tristes, né? Uma das cenas mais tristes que nós vemos nas histórias do Antigo Testamento. Quando ele recebe a notícia da morte do seu filho. Percebe que Davi não fica feliz com a vitória, ele não fica aliviado com o término da conspiração, mas ele se lamenta pela perda do seu filho. A reação dele foi como de um pai que perde o filho. E com certeza essa é talvez uma das piores tristezas da vida, né? Quando um pai perde o seu filho. Quando a gente perde talvez um pai, ou uma mãe, ou um avô, uma avó, né? Hoje perdi uma tia-avó, que morava ali em São José dos Campos, perto ali. Lembro das histórias com ela, desde a minha infância, mas ela faleceu com 98 anos de idade, né? Nessa manhã. Você sente aquela tristeza, mas faz parte do ciclo natural da vida. Mas perder alguém mais novo, você quebrar esse ciclo natural, é algo que quebra o coração. E isso acontece com Davi. Davi se desmorona diante da perda de mais um filho. Gente, mais uma vez o texto nos lembrando: o pecado sempre gera a morte. É o pecado de Davi, é o pecado de Absalão, gerando a morte das pessoas queridas. Talvez até pegando o gancho, né, do que o pastor Joversi leu hoje de manhã. E talvez se Davi passasse para os seus filhos aquilo que ele aprendeu sobre Deus, as obras de Deus, e talvez investisse mais tempo na vida dos seus filhos, cuidando da sua própria santidade e cuidando da santidade dos filhos, talvez isso não acontecesse. E como pastor de jovens, né, mais uma vez um alerta aos pais. A falta de investimento dos pais na vida dos seus filhos tem gerado muita morte. Muita morte. E aí quando Deus vem disciplinar os nossos filhos, isso vai gerar lamento para nós. Versículo 1 do capítulo 19. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. E para todo o exército a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está em luto por seu filho. Naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Imagina a cena. O exército volta vitorioso da batalha, eles conseguiram proteger o rei, eles conseguiram acabar com a conspiração, mas assim que eles chegam, eles são constrangidos pela tristeza do rei. E ao invés de celebração, tem lamentação.
a vitória se torna numa derrota. Mas aí chega o cachorro louco, né? Versículo 5. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste os teus soldados, os quais salvaram a sua vida, bem como as de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Interessante a visão que Joabe dá, né? Ele dá um tranco, né? Um choque ali em Davi, para ele ter uma visão melhor do que está acontecendo. De fato, Davi perdeu um filho, mas a vitória trouxe proteção para os demais filhos, para a sua família e para todo o povo. Olha como Joabe é direto, versículo 6. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Os nossos relacionamentos, eles são pervertidos pelo pecado. Muitas vezes o nosso amor, né, nossa dedicação, acaba sendo pervertido. E muitas vezes dedicamos mais tempo, valorizamos mais aquelas pessoas que tomaram uma decisão de andarem longe com Deus, de se tornarem inimigos, e desprezamos as pessoas à nossa volta que querem ajudar. Versículo 7. Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo nome do Senhor que, se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo essa noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já aconteceram desde a sua juventude. Joabe então exorta Davi e fala, desce lá e vai encorajar os soldados, porque se você não fizer isso agora, essa noite você vai perder todo mundo que está com você. Aqueles que são leais a você, você vai perder todos eles. E isso vai ser pior do que qualquer coisa que já te aconteceu até hoje. Versículo 8. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados foram até ele. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Davi ouve o conselho de Joabe. Ele vai até o exército e vai encorajá-los, vai reconhecer o trabalho deles, isso por encorajamento aí de todo o exército. O que Davi está experimentando é justamente isso. A disciplina do Senhor traz o lamento. Aqui a perda do seu filho, mas também traz livramento. Livramento para o reino, livramento para as demais da sua família, livramento para a sua própria vida, livramento para as pessoas que o amam e estão à sua volta. O que levou Davi a esse ponto? O que levou Davi a esse ponto de lamento? Foi o seu pecado. A imoralidade dele, primeiro, a gente já conversou um pouco sobre isso, várias esposas. Isso gerou ter vários filhos, meio-irmãos e a confusão entre eles. Talvez a falta da capacidade de poder investir na vida deles. E o adultério com Batseba, onde Deus falou, por causa disso, agora a espada não vai se afastar da sua família, e da sua família mesmo virá desgraça. E a desgraça que Davi está enfrentando agora. A disciplina do pecado de Davi, talvez o pecado da falta da disciplina dos filhos, não interveio no conflito entre os filhos, desde ali do começo. Quando Amnon violentou Tamar, Davi não fez nada. E para Absalão, isso ficou marcado. Por isso, talvez, foi o que Absalão fez, o que fez. Pais, que a dor de Davi seja um alerta para nós. Essa dor, esse lamento que nos aguarda se formos negligentes com os nossos filhos. Nós precisamos pastorear os nossos filhos. Precisamos ser um exemplo para eles. Ainda está tempo. Talvez você não tenha crianças pequenas, né? Eu vejo lá em casa, né? A possibilidade que eu tenho com o Gustavo ainda é maior do que eu tenho com a Laila, que já tem 12 anos. Mas ainda há tempo. Precisamos fazer isso na dependência da misericórdia de Deus. Nós somos falhos, com certeza nós somos falhos. Talvez fomos falhos até aqui. Talvez o primeiro passo para investir na vida dos nossos filhos é sentar e pedir perdão, porque fomos negligentes até então.
Pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina, na admoestação do Senhor. Que Deus nos ajude como pais a investirmos na vida dos nossos filhos. Por outro lado, nós vemos o livramento da vida de Davi. Lembra que nós vimos desde ontem Deus livrando Davi apesar do seu pecado, Deus livrando Davi no meio da consequência do seu pecado. Deus livrando Davi, colocando pessoas que são leais a ele. De novo, enxergue a igreja como esse exército de Davi. É a sua família em Cristo, são pessoas que estão ao seu lado na batalha contra o mal. E a gente enxergar isso para lutarmos contra o pecado, isso vai nos dar mais força. Absalão, ele tomou suas próprias decisões. O que ele sofreu, ele já era um homem adulto. Nós vimos que o seu coração era mau. Não é toda a responsabilidade de Davi ou de ninguém. Às vezes, em relação aos nossos filhos, vai ser a mesma coisa. Se pudéssemos, nós seríamos Espírito Santo na vida dos nossos filhos, não seríamos? Né? Imagina que esse é o desejo do pastor para toda igreja. Se a gente pudesse, seria o Espírito Santo para toda igreja. Mas nós não somos. Isso é humilhante. Isso nos leva a depender de Deus. E é isso que Deus faz. Cuidado, que muitas vezes é possível irmos de longe demais no luto, ao ponto de desprezar o que Deus tem feito ao nosso redor. Davi ficou tão triste com a perda do seu filho, e isso é obviamente compreensível, mas nós precisamos, no meio da tristeza de uma perda, olhar aquilo que Deus tem feito. Isso vai trazer consolo ao nosso coração. Isso vai nos ajudar a não sermos paralisados pela tristeza. E por último, o lamento e o livramento, eles nos levam para a cruz de Cristo. Absalão, ele precisava ser julgado por causa da sua rebeldia. Mas Davi o amava, e se pudesse, lembra que ele falou? Que eu tivesse morrido no seu lugar. Davi não poderia fazer isso como pai, mas Deus fez isso por nós como pai. Jesus Cristo morreu no nosso lugar para que nós não morrêssemos. Graças a Deus por isso. E talvez uma mensagem de esperança, né? Provavelmente Davi entendeu essa lição. Nessa época, provavelmente Salomão era uma criança. E mais tarde Salomão ele escreve um livro, Provérbios. E ele diz lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 3: Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos, e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ele guardará você. Ame-a, e ele a protegerá. O Evangelho sempre é uma possibilidade de restauração. Graças a Deus por isso. A disciplina do Senhor traz lamento, mas também livramento. Vamos orar? Deus, obrigado, porque um dia nós vimos a cena de maior lamento quando o Filho de Deus foi morto naquela cruz. Onde do meio-dia às 3 horas da tarde houve trevas sobre toda a terra e Jesus gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Ali toda a natureza, toda a criação lamentava a morte do teu filho. Foi um dia de lamento, Deus. Mas foi um lamento que depois nos trouxe o livramento. Na ressurreição de Cristo Jesus, e por causa da sua morte e da sua ressurreição, nós somos livres do nosso próprio pecado, nós somos livres da condenação do pecado, nós somos livres, Deus, da morte. Obrigado por isso. Nos ajude, Deus, a olharmos para a nossa vida e quando passarmos pela disciplina do Senhor, estivermos sofrendo, Deus, por causa da disciplina do Senhor, que os nossos olhos estejam na graça do Senhor, no livramento que o Senhor nos dá, por meio de Cristo Jesus. Isso, Deus, traga coragem, isso traga, Deus, ânimo. E peço a Deus pelos pais aqui presentes. Nos ajude, Deus, a cumprirmos o nosso papel,
nosso ministério de pastorear os nossos filhos. Que o Senhor nos proteja, Deus, pela Tua graça e misericórdia, de passarmos por aquilo que Davi passou, Pai. Clamamos por isso e sabemos que é somente pela graça e misericórdia do Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade nessa manhã de estudar esse texto. Por isso te louvamos e te adoramos em Cristo Jesus. Amém.